Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de história e nós vamos falar sobre as transformações nos bairros ao longo do tempo, ok? Nós vamos falar do passado e do presente. O local que nós vivemos pode ter passado por diversas transformações ao longo do tempo, né? Mudar uma rua, por exemplo, uma rua ser de terra e depois ser transformada para uma rua com asfalto. Então, pode ter diversas mudanças, né? Feitas pelo homem. Assim, observando, por exemplo, as ruas, as praças e as antigas casas e edifícios, podemos conhecer mais sobre a história no bairro ou da cidade. Por exemplo, tem casas, né, que elas são muito antigas aqui em Maricá, né, que elas permanecem lá porque elas fazem parte da história, certo? Por exemplo, aqui nós temos duas fotografias, né? E que retratam o mesmo bairro. Esse bairro é lá no Parque Nancy, tá? E nós vamos observar as transformações que ocorreram nesse local. Por exemplo, na primeira imagem, vocês podem ver aí, tem árvores, mato, né? Tá tudo cheio de matinho aí, crescendo, tem a lagoa. Na outra imagem, nós já podemos ver o que? Foi transformado, né, esse local e eles construíram uma horta comunitária, né? Colocaram um parquinho. Quem já foi lá na praça? Quem conheceu a praça? E quem conhecia antes conseguiu observar, né, quem mora nesse bairro, a transformação que esse bairro sofreu, né? Então, nós fazemos parte, né, dessa transformação, porque nós vivemos, né, no bairro, nessa cidade, e, e a cidade está sempre se transformando, né? Os bairros, as praças, as ruas. E as memórias e história do bairro, né? As pessoas mais velhas, né, que passaram por todas essas transformações, elas guardam na memória como que era quando elas eram crianças, né? Como que era o bairro delas, como que era a cidade, né? Então, se vocês conversarem com a vovó ou o vovô, vocês vão observar que eles conseguiram ver, né, as mudanças que tiveram no bairro ou na cidade, certo? Tia Alessandra vai ler rapidinho um relato de um menino, de uma pessoa, né, chamado Bernardo, que conta as mudanças que ocorreram em seu bairro na época que ele era criança. Ele fala que morávamos em chácaras ou em casas simples, porém com enormes quintais em que havia hortas, pomares, galinheiros. Catamos muita fruta no pé, cutucando a árvore com uma lata vazia amarrada na ponta de uma vara. Minha rua era de terra, larga e poeirenta. Poeirenta quer dizer muita poeira, né? E tão despovoada, não tinha quase pessoa, né, morando nessa rua. E ela não tinha nome, era a Rua 2. A maioria das casas ficava de um só lado, o outro era quase tomado por um pé de eucalipto e um enorme morro coberto de mato. Então as casas ficavam só de um lado da rua e do outro só, né, os pés de eucalipto, as plantações. A cada dia da semana, um vendedor percorria nossa rua tocando o sininho e anunciando sua mercadoria, leite, peixe, né? Um dia era o peixeiro e nesse dia comíamos sardinha. Outro dia o homem tocando os cabritos e nesse dia bebíamos leite de cabra. Depois o entregador de gelo e assim por diante. Hoje em dia nós não fazemos isso, né? Nós vamos comprar essas coisas, essas mercadorias, direto no supermercado, né? Não passam as pessoas aqui vendendo na nossa rua. Então já foi uma transformação. A geladeira era uma caixa de madeira grossa. Enfiava-se bloco de gelo lá dentro junto com os alimentos para serem conservados. Então, nós podemos observar que não tinha luz, né, energia. Então, eles conseguiam manter a geladeira, né, com os alimentos ali dentro, com o gelo. Eu devia ter uns 6 anos ou 7 quando certo dia chegaram à rua muitos homens munidos, né, equipados de pás, picaretas, enxadões, abriram um rasgo profundo no barranco
e se puseram a desmanchar o morro, aquele morro que tinha do outro lado da rua, das casas, né? Atrás deles vieram dezenas de pequenas caçambas puxadas por burricos, né? Por burros, que levavam a terra para longe. Era um vai e vem e era divertido de se ver. E lá se foi o nosso campinho. No lugar do morro, ergueram uma vila, umas 30 casas de cada lado, todas iguais. Eram os anos 1940, época em que toda São Paulo construíram-se vilas. O desmonte do nosso morro significou o fim da minha infância e o começo da urbanização, que é a transformação de uma zona rural, né, por uma zona urbana, que é a cidade, com construções de comércios, moradias e ruas. As construções nunca mais pararam. E hoje o bairro é um emaranhado, uma mistura de sobrados, arranha-céus, onde mal se vê um palmo de terra. Então, olha quantas transformações ocorreram, né, no bairro dessa pessoa e a memória que ela tem de como era o bairro e de como foi se transformando de acordo com as necessidades das pessoas, né? As transformações foram ocorrendo. Então ele fala: os territórios da minha infância só existem agora na minha memória, porque se transformou, né, a rua, o bairro se transformou tanto que ele só tem, né, como que era o bairro na infância dele, na memória, guardou na memória como era o bairro, porque o bairro foi se transformando, né? E aí ele guardou tudo na memória como era o bairro dele, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula!